Pessoal, beleza? Estamos aqui no servidor chinês. Eu sei que fiquei um tempinho aí sem trazer vídeos para vocês, mas era porque eu estava um pouco sem tempo. Quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem e compartilhem porque é muito importante para o nosso crescimento. Estamos aqui hoje com a análise tanto do Shun Next Dimension como do Yoga Next Dimension, tá? Finalmente temos os cavaleiros com a versão final das armaduras, que é a versão utilizada na saga de Hades. Apesar de que o elmo do Shun aqui tá errado, tá? Não é o elmo correto seria esse. Um pouco mais grosso aqui, ele tá fininho, mas enfim. A arte do boneco tá bem bonita também. Eu gostei, esse pra mim é um dos designs favoritos do Shun. Mas o cabelo dele aí tá com a cor errada, porque deveria ser cabelo castanho e não verde, né? Mas é verde porque as viúvas do anime iriam reclamar se ele fosse nas cores originais. Mas bom, gente, antes de começar o vídeo, todos nós sabemos que o aniversário do Global chegou e a Jolimax está aí com um evento incrível, onde vocês podem ganhar muitas coisas, incluindo baú de personagens luz e sombra e muito mais. Então, rapidinho antes da gente continuar nosso vídeo, fiquem aí com a atualização sobre esse super evento da Jolimax. E já estamos de volta. Pessoal, já sabemos que o Lendas da Justiça Global está aí fazendo aniversário esse mês. E é claro que a Jolimax não iria ficar de fora dessa, né? De 11 a 25 de julho teremos aqui um evento maravilhoso, um grande evento aqui na página oficial da Jolimax, onde, cumprindo missões de recarga e também convidando amigos para entrar na página pelo seu link, você vai estar ganhando aí chances de girar a roleta e ganhar prêmios incríveis que vão desde W Coins até gift packs com itens e recursos exclusivos dentro do jogo, tá? É muito simples, muito tranquilo. Temos aí 2 códigos aqui do canal que estão no ar desde ontem, que eu compartilhei com vocês lá nos grupos oficiais. E aqui, gente, como vocês podem ver, você chega aqui, digita o seu código e tranquilamente você pode chegar aqui e resgatar. Eu não consigo resgatar porque eu já resgatei o meu código, tá? Fui rapidinho e resgatei o meu código aqui. Mas aqui você tem as chances de girar a roleta, ganhar muitos prêmios. E quanto mais você cumprir as missões, mais chances de girar a roleta você tem. E mais chances de ganhar os prêmios aí você tem. Não perde esse evento maravilhoso de aniversário. Acesse o link que está aqui na descrição. E acesse a página de Jolimax aqui também pelo QR Code que está na tela. E lembre-se sempre, Jolimax é o meio mais fácil, rápido, prático e seguro de você fazer suas recargas nos seus jogos. Voltamos, pessoal. Agora aqui vamos ler as habilidades do Shun. Para mim, ele é um boneco excelente. Só não sei se ele vai realmente virar meta em algum momento, mas eu acredito e espero que sim. Porque as skills dele são muito boas, tá? Primeira habilidade, a Suprema. Tempestade Nebulosa. Ele tem uma passiva e uma ativa da skill. Passiva. Shun vai armazenar 60% de todo o dano recebido durante a batalha. Quando a vida dele cair abaixo de 30%, o dano armazenado vai curar Shun na mesma proporção e pode ser ativado uma vez a cada 8 segundos. Ativa. Shun vai utilizar seu Cosmo para disparar a corrente nebulosa, causando dano direto equivalente a 12% do seu próprio HP a todos os inimigos. Depois disso, vai invocar as correntes dentro do campo inimigo. Durante esse período, os inimigos no campo das correntes vão ficar sob o estado de eletricidade, aumentando todo o dano recebido por ele em 15% a cada 3 segundos. O poder das correntes vai rebater 50% de todo o dano causado pelo inimigo para ele mesmo, com limite de 30% do HP máximo do alvo. As correntes vão estar em campo por até 6 segundos após o uso dessa habilidade. No nível 2, vai aumentar o dano causado por essa habilidade em 15% do HP máximo do Shun. E no nível 3, a duração das correntes no campo inimigo vai ser estendida para 9 segundos. Segunda skill, formação das correntes de cura. É literalmente isso, habilidade de ciclo. Shun vai utilizar as correntes para gerar uma formação protetora e curar todos os aliados com base em 5% do HP máximo de Shun por segundo durante 4 segundos. No nível 2, quando liberado o poder da formação, o poder de ataque de todos os inimigos da fileira de trás vai ser reduzido em 25% por 4 segundos. No nível 3, caso algum dos aliados, quando essa habilidade for ativada, tiver sob qualquer efeito de bônus em defesa,
O tempo do efeito gerado por essa habilidade vai ser estendido em 2 segundos. E no nível 4, durante a formação de cura, o efeito de cura agora é gerado a todos os aliados com uma melhoria de 40%. Esse boneco ele é muito bom, gente. Tem, principalmente aqui com as duas próximas skills, a armadura constelação, pra mim é um dos melhores bonecos de flecha que vieram ultimamente. E super compensa fazer. Ao contrário do Yoga, que eu não gostei dele, vocês vão entender por que daqui a pouco, já que é um vídeo duplo sobre eles dois. Terceira skill, defesa circular, uma habilidade de abertura. Após 2 segundos do início da batalha, Shun vai liberar suas correntes giratórias para todos os aliados durante 5 segundos. Vai aumentar toda a defesa deles em 30% quando essa skill ativar. O poder das correntes vai ser liberado automaticamente a cada 8 segundos, quando o efeito de aumento de defesa acabar. Os aliados vão ganhar um bônus de redução de dano de 60%, mas esse efeito vai diminuindo em 10% por segundo durante 6 segundos. No nível 2, toda vez que o poder das correntes ativar o bônus de defesa nos aliados, também vai ativar o bônus de redução de dano em conjunto. No nível 3, durante a liberação do poder das correntes, o bônus de defesa concedido agora é de 40%. A última skill dele é a Onda Relâmpago, é uma habilidade ativa. Shun vai contra-atacar os inimigos de acordo com suas ações. Quando o inimigo aplicar um controle ativamente, a armadilha vai interromper esse controle e vai fazer o inimigo entrar no estado de choque elétrico por 3 segundos. Nesse estado, o dano recebido pelo alvo aumenta em 15% e esse efeito de armadilha tem um intervalo de ativação de 6 segundos, no nível 2 de 5 segundos e no nível 3 de 4 segundos, tá? Não sei como que vai funcionar exatamente essa interrupção de controle, porque dentro do jogo nós temos vários tipos de controle, né? Temos congelamento, restrição, temos atordoamento, temos petrificação, temos silence, então são muitos tipos de controle. Temos confusão também. Temos que entender na prática como que vai funcionar essa interrupção. Será que isso aqui interrompe o gelo do Camus? Será que isso aqui interrompe o gelo do Yoga? Não sabemos. Mas enfim, vamos aqui para a armadura do Shun. No nível 1 da armadura, a duração das correntes de tempestade nebulosa no campo inimigo vai ser estendida para 12 segundos. No nível 10, o dano replicado pelas correntes geradas por tempestade nebulosa agora vão rebater 75% do dano gerado pelo inimigo. No nível 20, sempre que Shun usar o dano armazenado para se curar, ele vai gerar um efeito de cura para todos os aliados, mas vai ser só 50% do valor armazenado, tá? No nível 30, durante o período de proteção, gerando bônus de defesa da corrente circular, Shun se torna imune a dano fatal, não podendo morrer nem ser executado durante este período, tá? E aqui na constelação dele, 3/9, quando o bônus de defesa de corrente circular se encerrar, agora ele vai gerar um bônus de redução de dano de 90% que vai ser reduzido em 15% por segundo, tá? E no 9/9, no início da batalha, Shun vai liberar defesa circular uma vez. Cara, boneco magnífico. Não tem como, cara. O Shun é o boneco favorito do jogo, junto com o Yoga, porque são os dois bonecos que todas as ações deles são boas em algum momento do jogo e são úteis. Esse aumento de dano com base em eletricidade, se fosse um pouquinho maior, tipo assim, que fosse cumulativo, 15%, mais 15, mais 15, eu acho que ele tiraria o Ioria do boss. Porque ele ia rebater o dano que o boss causa pra ele mesmo, ia causar eletricidade, então não ia ter necessidade de ter uma Ioria de ouro no boss. Poderíamos usar o Shun Next Dimension. Mas, como o bônus de eletricidade dele não é tão alto, é uma coisa que precisa ser testada. Agora vamos aqui pra roda do destino dele. A amizade dele com Shaka, Araya e Shijima, para quem é baleia. O cosmo acumulado necessário para o lançamento da habilidade suprema é reduzido em 1.500 pontos, no nível máximo, tá? No nível 10 é 500, no nível 20
1000 pontos. A amizade dele com o Shun de Virgem. Vamos abrir aqui. Sempre que um aliado receber um buff que for gerado por você, vai conceder um outro bônus de 24% de defesa adicional a você e ao aliado, alvo por 4 segundos, podendo acumular até 3 vezes, tá? No nível 10, 8%, no nível 20, 16%. Isso aqui eu tô sempre medindo a proporção no nível máximo. E aqui o Shun com a boneca mais horrível do jogo. Todos os efeitos de buff gerados por você têm seu tempo estendido em 36% no nível 30. No nível 10 são 12%, no nível 20, 24%, tá? Que Shun magnífico, gente. Magnífico. Zero reclamações desse boneco. E agora vamos pro Yoga. Yoga. Boneco ruim, horroroso, ridículo. Vamos lá, primeira skill dele. Execução Aurora. Gente, no decorrer das habilidades, vocês vão entender por que eu achei esse Yoga Next Dimension, tipo, boneco de gelo mais podre que tem. Vocês podem discordar de mim, gente, mas eu realmente não gosto dele em nenhum sentido. Tem gente que gostou dele, que até upou aqui no chinês e curtiu o personagem, mas eu não consigo gostar dele de forma nenhuma. Vamos lá. Yoga concentra todo o ar frio, que pode ultrapassar o zero blá 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 blá, zero absoluto, para gerar uma aura em campo e atacar todos os inimigos, causando dano igual a 5% da vida máxima do próprio alvo a cada segundo durante 10 segundos. O dano causado não vai ultrapassar 300% do ataque de Yoga. Se caso o inimigo conseguir aplicar 5 ataques básicos no total durante o período dessa habilidade, o efeito aplicado por essa habilidade vai ser removido imediatamente e os inimigos não vão mais sofrer os danos e os efeitos dessa skill. Aí você pega aqui um meta onde você tem Ceia Divino, Milo Divino, personagens que dão muita lentidão, como Hypnos, por exemplo, que vão atrasar o Yoga aí de jogar. A ultimate dele já fica inútil por causa disso. Porque tem muito boneco que dá aceleração, muito boneco que vai aumentar a velocidade de ataque. Tem cartas que aumentam a velocidade de ataque. Então a ult dele já vai ficar horrível, por causa... já fica inútil. Vamos lá, nível 2. O dano causado por execução Aurora é aumentado para 6% do HP máximo do próprio alvo. E no nível 3 a duração de execução Aurora é estendida para 12 segundos. Não vai mudar nada. O boneco vai ficar imune a isso aqui e vai adiantar de quê? Pó de Diamante, habilidade ativa, segunda skill. Causa dano igual a 180% do ataque de Yoga a todos os inimigos da fileira de trás. E nos próximos 5 segundos após o dano, caso o HP do inimigo atingido cair abaixo de 50%, esse alvo vai ser congelado por 2 segundos. Esse efeito só vai ser acionado uma vez a cada uso dessa habilidade. Nível 2. O dano causado por essa habilidade aumenta para 200%. Nível 3. Se após a ativação dessa habilidade, a vida do alvo cair abaixo de 50% nos próximos 5 segundos, o efeito de congelar vai ser estendido em 1 segundo. E no nível 4, se o Yoga conseguir aplicar o efeito, se ele conseguir aplicar o efeito de congelar através dessa habilidade, o tempo de recarga dela vai ser reduzido imediatamente em 50%. Se ele conseguir, e só funciona uma vez a cada uso dessa habilidade. Mas é uma habilidade inútil. Terceira skill, essa aqui pelo menos é boa. Turbilhão de Gelo, habilidade de ciclo. Yoga vai utilizar o ar em campo para gerar um tornado de gelo que dura 8 segundos por toda a área. Durante esse período, a cada segundo que passar, o tornado vai atingir um inimigo aleatório e aplicar o efeito de resfriamento, que reduz a velocidade de ataque do alvo em 15% por 6 segundos, podendo acumular em até 3 segundos, 3 vezes, né? Em até 3 vezes. Essa habilidade é boa
Só que ao mesmo tempo ela é um pouco complicada porque temos um meta com Shun Divino, com personagens que purificam, com personagens que ignoram efeitos de debuff. Então assim, uma habilidade boa, mas boa, não tão boa. No nível 2, sob o efeito de resfriamento, o alvo também vai ter sua aceleração reduzida em 10 pontos. Isso aqui é interessante. E no nível 3, a duração do tornado aumenta em 2 segundos. E a última skill, mais uma skill inútil que não vai servir para nada. Frio no campo de batalha. Unidades inimigas que estiverem sob o efeito de frio têm os efeitos de cura recebidos de qualquer fonte reduzidos quanto menor for o HP do alvo, de maneira progressiva, com o máximo de redução sendo 90%. No nível 2, para cada efeito de frio ativo em unidades inimigas, a aceleração de Yoga aumenta em 5 pontos, máximo do bônus aí sendo 100 pontos. No nível 3, unidades inimigas que estiverem sob o efeito de frio tenham seu status de precisão reduzidos quanto menor for o HP do alvo, de maneira progressiva, com o máximo de redução sendo 60%. As aplicações de efeitos relacionados a frio de Yoga podem interagir com outras aplicações de frio de outros personagens que usem interações de gelo. Ou seja, Isaac, Yoga de Aquário, Yoga Astral, Camus Divino, Yoga Divino e etc. Mas essa skill em si parece boa. Vai reduzir a aceleração, vai reduzir a precisão, né? Na prática, vamos ver. Na armadura dele aqui, armadura 1. O dano causado por pó de diamante é aumentado para 240% do ataque de Yoga. Não vai mudar nada. Armadura 10. Após o uso de pó de diamante, caso nenhum efeito de congelar seja aplicado a nenhum inimigo, o tempo de recarga dessa habilidade vai ser reduzido em 25%. Vocês têm que entender uma coisa sobre o Yoga Next Dimension. É um boneco de gelo? Sim. Aplica efeito de resfriamento? Sim. Mas para ele congelar os inimigos de forma eficiente, precisa de outro boneco de gelo em campo, porque o ar frio dele não é bom e não é funcional o suficiente para ativar as skills dele de forma eficiente. Então, quer jogar com Yoga Next Dimension, vai ter que ter um Yoga de Aquário, vai ter que ter um Yoga Astral, vai ter que ter um Yoga Divino, vai ter que ter um Camus em campo, porque senão ele não joga direito. Armadura 20. Para cada efeito de frio presente em algum alvo inimigo, reduz a velocidade de ataque em 20% e a aceleração em 15 pontos dos alvos sob o efeito. E a armadura 30. A aura gerada por execução aurora agora passa a causar dano real e não pode ser dissipada e nem purificada, mas não adianta nada porque se o boneco der 5 ataque básico ele fica imune a essa porcaria. Então qual que é a utilidade de bater um dano real que não vai funcionar? Não existe utilidade. Vamos para a constelação dele, que pelo menos a constelação é interessante. Durante a batalha, quando Yoga receber dano fatal pela primeira vez, ele vai anular esse dano e ativar o esquife de gelo em si mesmo, por 4 segundos. Durante esse período vai recuperar 5% de vida máxima e 500 pontos de cosmo. Durante o período, Yoga não pode agir, mas também não pode ser alvo de nenhum ataque ou habilidade. E no 9/9, a duração de esquife de gelo é estendida para 5 segundos. Quando Yoga ativa essa habilidade, o inimigo com maior poder de ataque também vai ser preso no esquife de gelo e vai receber 5% da vida máxima como dano. E também vai perder 500 pontos de cosmo por segundo, tá? Agora vamos aqui para a roda do destino para ver se alguma coisa salva esse boneco. A amizade dele como história de Aquário. Lembrando que eu sempre calculo aqui direto no nível 30. O tempo de recarga da habilidade Turbilhão de Gelo pode ser utilizada por algum personagem reduzido em 30%. Isso aqui não faz sentido pra mim. O tempo de recarga da habilidade Turbilhão de Gelo que pode ser utilizada por algum personagem reduzido em 30%. Tá bom. Ok, né? A amizade dele com os dois Yogas aqui, Yoga Astral e Yoga de Aquário. Inimigos sob o efeito de frio gerados por qualquer fonte vão receber dano adicional de 21%. Isso aqui é interessante para fazer combo. E a amizade dele com a mendiga, ao ativar qualquer habilidade de ciclo,
a quantidade de Cosmo obtido aumenta em 24%. Cara, não é um boneco bom não, velho. Aí eu sinto muito falar isso pra vocês, que eu sei que tem muita gente aqui que é viúva de Yoga, que adora Yoga, que gosta dele e tudo mais, mas não é um boneco bom não, gente. Não é um boneco bom, não é um boneco interessante. Tipo assim, ele tem o Turbilhão de Gelo, que é uma skill boa. A Execução Aurora seria uma skill boa se ela funcionasse, mas não funciona. O Pó de Diamante seria uma skill boa se tivesse alguma relevância, mas não tem. A última habilidade dele é até interessante, que reduz precisão, mas na prática tem muito boneco que é imune ou que remove. Então, gente, sei lá, velho, é mais um boneco, é tipo um Dante da vida. Um Capela da vida que promete tudo e não entrega nada. Tem gente que tá gostando dele, mas aí vem a questão. Você tá gostando dele porque ele é um boneco bom ou você tá gostando dele porque outros bonecos de gelo fazem ele se tornar um boneco razoável? Aí entra a questão, porque aí não é mérito dele, é mérito dos outros bonecos de gelo que estão jogando junto com ele, porque ele sim é uma porcaria. Mas enfim, gente, vocês podem tirar as próprias conclusões de vocês conforme o tempo. Posso estar enganado, pode ser que ele seja um boneco que entre no meta, mas pra mim é um boneco completamente irrelevante. Mas enfim, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, comente, compartilhe, porque é muito importante para o nosso crescimento. Falou, valeu, até a próxima, let it go. Boneco feio, velho.